Oi, gente, como estão as coisas por aí, hein? Ó, eu quero começar o programa mandando um beijo especial pro pessoal do litoral que está nos assistindo em Ubatuba, em Caraguá, em São Sebastião, em Ilhabela, que mais uma vez aí sofreram com as chuvas dessa madrugada, ainda estão sofrendo aí, passando por perrengues. Sigam firmes aí e obrigada por nos assistirem e participarem do programa, viu? E ó, hoje aqui nos Donos da Bola a gente tem muito esporte pra vocês, claro, com os comentários dele, do meu parceiro Antônio Carmo. Tudo bem? Tudo bem, Andressa Lopes. Você falou do litoral e vem aí mais jogos regionais. Sim. No litoral, São Sebastião e Ilhabela. Acompanhamos de perto o ano passado. Esse ano eu vou ficar a semana inteira lá. Por favor. Não volto, Já tá? combinei Já com Márcio Tenório, prefeito de Ilhabela, e Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, que vamos ficar a semana direto toda. Lá. Pode arrumar o hotel, tudo aí que a gente vai e não volta. Porque é Se bobear, a gente nem volta pra cá. É bom demais lá. E outra coisa, parabéns, hein? O Flamengo ganhou a luta de boxe ontem, o Telecat, a luta livre contra o Fluminense. Um dos piores jogos que eu vi na minha vida nos últimos anos, mas a vitória do Flamengo foi merecida. Muito obrigada. Pelo menos isso, Sim. né? Porque o jogo, olha, foi jogo de futebol. O melhor jogador do Flamengo foi aquele zagueiro do Fluminense que fez um pênalti, imbecil no final do jogo. O cara saindo da área, ele vem atrás e empurra o outro. Deu de presente a vitória pro Flamengo, praticamente, né? Que coisa horrorosa. Ei, Laia, olha, manda sua opinião pra gente também no nosso Facebook. Nós começamos falando de Flamengo, só que Flamengo e São José no futebol feminino. As meninas da Águia do Vale conheceram ontem a sua primeira derrota no Brasileirão da A1. Receberam o Flamengo do Martins Pereira e perderam por 2-0 jogando aí em casa. Foi a terceira rodada da competição. Veja aí como foi a partida. Um jogo entre invictos. São José e Flamengo entraram em campo para a terceira partida do Campeonato Brasileiro, buscando ambos a terceira vitória. E por isso mesmo, o duelo foi tão equilibrado. As duas equipes fizeram, pelo menos no começo, passes mais curtos, que quase não passavam do meio do campo. O primeiro chute a gol foi do Flamengo, meio tímido, que não deu em nada. Só que o time visitante foi pegando embalo e se aproximando cada vez mais. E numa dessas, numa bobeira do São José, Andressa foi lá e abriu para o Flamengo, 1-0. E o Flamengo continuou apertando. Nessa jogada, quase saiu outro gol. Quase. Mas o São José não se intimidou, não. E foi para cima, numas tentativas de gol meio de longe. Mas tá valendo, né? O Flamengo fechou bem a defesa e ficou difícil de entrar. Nessa jogada, até a torcida ficou empolgada com o disparo da Lívia, mas ela estava impedida. Nessa outra jogada, Nath Rodrigues tomou o primeiro cartão amarelo do jogo e teve bola na trave do São José. No segundo tempo, o São José voltou com mais vontade, dominou melhor a bola e chegou para cima do Flamengo. Mas na primeira oportunidade, foi o Flamengo quem fez. Flávia abriu o 2-0. Poliana teve a chance, quase sozinha, de diminuir essa diferença no placar, mas chutou fraco. E o São José perdeu a invencibilidade, perdendo de 2-0. Mas segundo o técnico, o time jogou bem, independentemente do resultado. Na verdade, nós fizemos um jogo bom, a gente avalia que houve algumas situações positivas, mas como eu disse aqui para elas, quando você ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado. A gente sabia que ia ser um jogo forte e a gente estava treinando bastante essa semana, bola parada, infelizmente tomamos gol nesse aspecto, né? Não esperávamos mesmo tomar esse gol de bola parada, mas a gente não deixou se bater no jogo. Fomos para cima, infelizmente, eu não sei se estava ou não impedido, acabamos levando o segundo gol aí no finalzinho, aí foi difícil recuperar. A gente tem que ter sempre os pés no chão. Todo time que a gente jogar é difícil, porque querendo ou não, o São José também tem 6 pontos igual a gente. Hoje que foi o desempate. O Flamengo agora segue invicto e o grupo entra numa folga merecida de 15 dias antes de seguir o campeonato. A gente veio de jogo domingo, de quarta, final de semana, então quer dizer, elas não tiveram descanso. E a gente sabe que elas precisam disso, então não é mais nada do que merecido, porque o que essas meninas têm feito é glorioso. A gente só não sabe se esse tempo, né, de folga, digamos assim, vai ser bom ou vai ser ruim para o Flamengo, porque os outros times continuam jogando, né, cara? E o Flamengo não tem campeonato carioca, né? Ao contrário do São José, do Taubaté, por exemplo, que os times paulistas têm o campeonato paulista, né? Agora o Flamengo lá não tem esse torneio. André, essa derrota, a gente falava ontem aqui da diferença que tem. Sim. O Flamengo tem um time melhor, né, um time
com jogadoras mais gabaritadas, um elenco mais competitivo. E é um time que entrou no campeonato para ser campeão brasileiro. O São José, acho que está num patamar mais abaixo. As meninas brigam ali por uma posição intermediária. Então a derrota não é, como disse o Kleber Arildo aí, não é nenhum bicho de sete cabelos. Perdeu do Flamengo, perdeu. O São José não pode, André, você perder jogo como ele ganhou já. Ele não pode tropeçar. Contra o Minas lá do Distrito Federal. Fez a parte dele. Ponte Preta, que tem perdido todo mundo. Tem o São Francisco, que ontem aí tomou de 8-0 do Santos. Quando... Tá grande a tela, hein? Agora tá melhor pra gente... Tô até difícil pra enxergar aqui, me afastar. Pra gente enxergar aí. Então, por exemplo, você pega... Aí não pode perder pontos. Agora, quando você enfrenta Audax, Ferroviária, Flamengo, Santos, Corinthians, o próprio Inter de Porto Alegre, que tomou de 5 do Corinthians, ganhou 2 jogos. Agora tem realmente o Sport Recife está fraco, o Minas do São José já ganhou, Vitória de Pernambuco está muito fraco. São jogos desse tipo, o São José não pode tropeçar. Essa rodada vai até o dia 3 de abril, né? Começa aquela baguncinha dos horários. Ela é desmembrada, jogos, né? Ela é desmembrada, não é uma rodada cheia exatamente todos os jogos no mesmo dia, na mesma semana. Agora o São José, bom, perdeu para o Flamengo, não tem problema, não é isso que vai atrapalhar a vida das meninas da Águia no campeonato, não tem que abaixar a cabeça não. Sabe a terceira rodada ainda, né, cara? Olha, tem muitos jogos pela frente. Aí a classificação para você ver, os times que estão na frente são esses que a gente citou, né? E o São José tem que concentrar suas atenções em ganhar esses jogos aí, que são bem ganháveis mesmo, com boa possibilidade. São 4 fazer uma aí boa que vão pro descenso, e né, classificar-se, Andressa, entre as 8 melhores, porque esse campeonato ele é um turno único, são 16 clubes, você está vendo o Vitória de Pernambuco em último lugar. O São José, ele vai jogar 15 partidas, as 8 melhores equipes vão se classificar para a disputa do playoff. Então, brigar aí pela classificação entre os 8, que é muito possível. Não tem que abaixar a cabeça, não. Tá certo. Lembrando que o São José volta a jogar no domingo contra a Portuguesa, a estreia no Brasileirão, que será no Martins Pereira, às 3 da tarde. Já na quinta-feira que vem, aí sim o São José enfrenta o Internacional, também, só que pelo Brasileirão, só que esse jogo vai ser fora de casa às 4 da tarde. Contra quem é o próximo jogo? Passa Internacional, na quinta-feira, Brasileirão. Aí Pedreira, é a 4ª rodada do Brasileirão. Muita pedreira lá no sul do país. Exatamente. Ainda no futebol feminino, ontem foi a vez do Taubaté estrear no Brasileirão da A2. As meninas do Burrão receberam o Cruzeiro e venceram por 2-1, jogando no Joaquinzão. Veja os gols aí na narração de Vieira Júnior. O Taubaté abriu o placar aos 34 minutos da primeira etapa. Cici de pênalti fez Taubaté 1, Cruzeiro 0. Já na segunda etapa, o Taubaté chegou ao segundo, nessa jogada que começou com um lançamento longo para Natasha Sorriso, que invadiu a área, levou para a linha de fundo, tabelou com a companheira e bateu na saída da goleira mineira. Taubaté 2-0. O Cruzeiro descontou já no finalzinho da partida nesta bela jogada individual de Vanessa, que bateu cruzado no ângulo da goleira Yolanda. Final no Joaquinzão, Taubaté 2, Cruzeiro 1. Uma vitória importante num momento importantíssimo, né? O início de um campeonato novo para nós, a primeira rodada, tem toda aquela atmosfera de estreia, do nervosismo, da ansiedade, mas nós conseguimos lidar muito bem com isso. Foram 58 dias de preparação. E estávamos preparados para estrear dessa forma, com uma vitória, 3 pontos em casa, que nos dá a real certeza que estamos no caminho correto. O técnico do Taubaté estava contando até os dias para a estreia no Brasileirão da A2. 58 dias precisos aí, né? Eu falei ontem aqui, Andressa, o Taubaté viveu ontem um momento histórico na vida do futebol. Veja você, Andressa, não é demérito nenhum, mas veja você, o futebol masculino do Taubaté não disputou ainda uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. O feminino já está tendo a oportunidade de jogar um Campeonato Brasileiro de acesso, que é a segunda divisão. Andressa, eu já comentei também aqui, não gostei do jeito que foi imposto aos clubes. Vocês têm que fazer um time de futebol feminino agora, senão vocês não vão jogar. Eu acho que isso força os times a fazerem um negócio meio corrido por obrigação. Que nem o Taubaté, ele tem o time dele porque quer, porque gosta, porque se dedica. O Corinthians, o Santos, eles gostam. O Cruzeiro, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Vasco fizeram o time obrigado. Tem que fazer, senão nós não podemos jogar o masculino, então faz. Pode ser até que venha a dar certo que eles gostem. Então, acaba tomando gosto, né? Tem a participação e tal. Agora, independente disso, o Cruzeiro, por exemplo, que também estreou em Campeonato Brasileiro Feminino, nunca tinha tido time feminino, o Taubaté ganhou do Cruzeiro, gente. É o Cruzeiro de Belo Horizonte. É o futebol feminino. Não importa. Mas é a camisa o peso do Cruzeiro, da camisa, né, cara? o timaço do Cruzeiro.
tantas vezes campeão brasileiro, de Libertadores, quer dizer, é um time de camisa, de tradição, um time que tem a sua história. No feminino, não sei se vai escrever a sua história de uma maneira tão grande assim, mas foi uma vitória perdeu na sensacional. Sua estreia aí, né? Parabéns ao Arismar, às meninas todas do Taubaté pela grande vitória, que isso seja o combustível realmente para seguir numa busca de classificação num grupo complicado aí, contra times de camisa, né? Fluminense, Vasco. Boa sorte, parabéns, que continue com esse trabalho sensacional. As meninas do Taubaté voltam a jogar no domingo contra o Juventus, estreia do Paulistão, e depois enfrentam o Crespon do Distrito Federal na outra quarta-feira, aí sim pelo Brasileirão da A2 novamente na segunda rodada. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Taubaté Vôlei, perdeu noite passada por Campinas no segundo jogo das quartas de final da Superliga. E muito mais para você ainda hoje. Espera aí.